A Ucrânia cancelou uma implantação estratégica e a Rússia foi forçada a reavaliar tudo. O que isso significa para Putin e o futuro da guerra? Não perca! Inscreva-se agora e ative as notificações. A guerra na Ucrânia foi marcada por reviravoltas que desestabilizam constantemente os cálculos militares da Rússia. Uma dessas reviravoltas foi a decisão inesperada da Ucrânia de cancelar uma implantação estratégica que parecia ser essencial para o seu plano de intervenção. Esta ação não só pegou a Rússia de surpresa, mas também obrigou o Kremlin a reavaliar suas táticas, forçando uma resposta rápida, muitas vezes improvisada. Putin, que normalmente é visto como alguém meticuloso em suas decisões, teve que reconsiderar sua abordagem, o que demonstra a eficácia da estratégia ucraniana de manter o inimigo constantemente alerta e desconcertado. Quando a Ucrânia anunciou o cancelamento, parecia ser um movimento deliberado para desorientar a Rússia e desestabilizar sua linha de frente. Isso teve um impacto direto nos rumores de guerra, uma vez que a Rússia havia alocado recursos importantes, esperando um avanço moderno naquela região. Esse tipo de imprevisibilidade, com a Ucrânia decidindo repentinamente mudar de direção, torna ainda mais difícil para os comandantes russos antes dos próximos passos. O fato de a Rússia ter recorrido à Coreia do Norte é revelado pelas suas dificuldades internacionais. Mesmo com o apoio de um país tão isolado e com suas próprias limitações, Moscou não teve escolha de não integrar tropas que, além de pouco treinadas para os padrões ocidentais, cuidaram de uma motivação sólida para o conflito. A Ucrânia, por outro lado, conseguiu explorar essa fragilidade com resultados cirúrgicos. Ao atacar locais estratégicos e desestabilizar as forças conjuntas russo-norte-coreanas, conseguiu dividir ainda mais a já frágil união entre as tropas. Esse tipo de estratégia de dividir e conquistar foi um ponto crucial para enfraquecer a linha de frente russa e prolongar a resistência ucraniana. Além disso, essa fragilidade exposta também impacta diretamente na moral das tropas russas. Sabemos que, em uma guerra, a confiança no comandante e no conjunto de forças é essencial. Ao integrar soldados de um regime tão questionado quanto ao norte-coreano, Putin inadvertidamente sinalizou que as forças russas estavam em um ponto crítico, buscando alianças de qualquer forma, independentemente das implicações estratégicas. A Ucrânia, com sua adaptabilidade, aprendeu a explorar essa insegurança, aproveitando-se da inexperiência de suas novas tropas aliadas e de uma falta de coesão nas linhas de batalha. Quando as forças russas começaram a usar o rótulo de tropas voluntárias para descrever certas unidades militares, muitos já desconfiavam da verdadeira motivação por trás dessa movimentação. A Rússia, tentando mascarar suas dificuldades e derrotas no campo de batalha, deu a impressão de que estava mobilizando cidadãos desejosos e patriotas, quando, na realidade, essas voluntárias eram em grande parte recrutadas sob forte pressão. No momento em que os recursos humanos da Rússia estavam escassos, essa estratégia não apenas revelou suas dificuldades internacionais, mas também permitiu que a Ucrânia captasse a verdadeira fragilidade das forças invasoras, criando uma linha de ação para explorar essas brechas de forma implacável. A Rússia, ao rotular essas tropas como voluntárias, criou uma imagem que não correspondia à realidade. Esses soldados, longe de estarem em uma missão de pura aplicação patriótica, eram muitas vezes enviados ao fronte sem o preparo adequado, com pouca instrução e em péssimas condições de moral. A Ucrânia, percebendo a verdade por trás dessa estratégia, foi capaz de usar sua própria rede de inteligência para mapear onde essas tropas estavam localizadas e identificar pontos de vulnerabilidade. Ataques rápidos e decisivos, desorganizando essas tropas, foram realizados com precisão, quebrando a união entre os soldados militares e enfraquecendo ainda mais a moral das forças invasoras. O uso dessas voluntárias também reflete uma outra tática camuflada, a de esconder as dificuldades internacionais da Rússia. Ao mascarar uma crise de recrutamento e a escassez de soldados de alta qualidade, Moscou tentou passar uma imagem de estabilidade e força. No entanto, essa façanha logo começou a desmoronar à medida que as falhas no campo de batalha se tornaram evidentes. Quando a Ucrânia descobriu identificar e explorar essas fraquezas, os impactos foram devastadores, criando uma série de vitórias estratégicas que minaram a confiança das forças russas. Os ataques aéreos mundiais ucranianos, como o uso das poderosas bombas GEM, Guided Enhanced Munition, marcaram um ponto de virada na guerra e mostraram ao longo do tempo que a Ucrânia havia avançado em termos de tecnologia militar.
A precisão desses ataques foi capaz de desmantelar a cooperação entre as forças russas e as tropas norte-coreanas, que foram enviadas para apoiar o esforço de guerra de Moscou. O uso da tecnologia avançada pelos ucranianos não só prejudicou a logística russa, mas também enviou uma mensagem clara de que a Ucrânia não estava mais apenas se defendendo, mas atuando controlando os rumores da guerra, com o poder de fogo e inteligência capaz de alcançar o coração da estratégia russa. Ao empregar as bombas GEM, que são projetadas para resultados letais, a Ucrânia não estava apenas atacando alvos estratégicos, mas também desestabilizando alianças frágeis, como a que a Rússia tentava formar com a Coreia do Norte. As tropas norte-coreanas, já em terreno hostil e despreparadas para um enfrentamento dessa magnitude, conseguiram perceber que sua presença não apenas não era uma vantagem para a Rússia, mas, na verdade, estava expondo suas próprias vulnerabilidades. A dependência crescente da Rússia em aliados externos, como a Coreia do Norte, revelou um ponto fraco crítico em sua estratégia militar. Ao buscar o apoio de uma nação com recursos limitados e uma força militar que já havia enfrentado desafios em outras frentes, a Rússia estava, na verdade, exposta a uma fragilidade estratégica. Esse tipo de dependência pode parecer uma solução temporária, mas, ao longo do tempo, se transforma em uma armadilha perigosa, pois a própria Rússia estava precisando contar com países que, em muitas situações, possuem suas próprias limitações. Isso ficou ainda mais evidente à medida que as tropas norte-coreanas, apesar de sua presença, não pretendem oferecer o suporte esperado. Enquanto a Rússia se afundava no emaranhado de alianças questionáveis, a Ucrânia demonstrava uma capacidade de adaptação impressionante. Em vez de depender de aliados externos que não poderiam ser confiáveis ou de recursos militares limitados, o exército ucraniano apostou na inovação e não fortaleceu suas capacidades próprias. A utilização de tecnologia de ponta, como os mísseis Storm Shadow e as bombas GEM, e uma estratégia de guerra altamente coordenada e inteligente, mostrou que a verdadeira força de uma nação não é apenas na quantidade de aliados, mas na capacidade de se adaptar e evoluir diante das adversidades. A Ucrânia se destacou por sua resiliência, por estar em constante aprendizado e por utilizar cada recurso com um foco letal e preciso. O que mais você acha que Putin e a Rússia podem fazer diante dessa reviravolta na guerra? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações.